Hoje vivemos dias alarmantes. Pessoas que nos insultam, saqueiam, destroem nossas propriedades e nos ameaçam com todo tipo de depredações sem nenhuma segurança. Seremos inevitavelmente destruídos pela política ideológica implantada pelas autoridades que governam este país. Não faltam utopistas que, a pretexto de progresso e em nome da humanidade, propagam semelhante ideia, travestida de roupagem tal que oculta a perversão de todos os princípios de consciência, equidade e justiça. Segundo eles, deve fazer-se feliz um povo pela força, como se a dita força fosse a mesma coisa para todos e não variável com a implantação da obrigação e o dever constitucional da educação, saúde e segurança. Não se importam com as preocupações e a maneira de sentir das pessoas. Basta que se queira impor ao povo pensamentos e ações autoritárias para que se coloque em prática a execução de um plano, programa ou projeto articulando diferenças sociais, obrigando o povo a proceder contra seus sentimentos, ideias e ideais diametralmente opostos aos instintos projetados para dignificar uma nação ordeira, inserida no Estado democrático de direito. A força de consciência e inteligência permite-nos satisfazer as necessidades de uma vida salutar, por meio de educação continuada e gradual. O dever da nação desenvolvida não é alterar a organização fundamental e forçar o povo a seguir suas leis autoritárias, porque fatalmente criarão a anarquia e não a reforma, a licenciosidade e não a liberdade, a guerra civil e não a paz, o obscurantismo e não o progresso. Para conscientizar esta nação, só existe um meio: a proclamação da verdade, formada por uma instituição irresistível com um propósito que honre o compromisso livremente de exercer com coragem o comando desse país. E como dever do Estado, manter definitivamente a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, protegendo a nação e o povo. Este, sim, se considera o caminho ideal para se atingir a meta desejada, a paz e a ordem e progresso muito bem definidos na bandeira brasileira. Orgulho da pátria. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente advogado chamado Dr. Davi Figueiredo de Oliveira. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Eu omiti o primeiro nome porque preferi colocar depois, porque ele é conhecido como Figueiredo de Oliveira. É um excelente advogado e vocês terão a oportunidade de apreciar isso durante a nossa conversa. E, para que você tenha mais ou menos uma ideia de quem se trata, ele foi o primeiro aluno da história das Faculdades Metropolitanas Unidas a ingressar com mandado de segurança coletivo contra a faculdade em face do aumento abusivo das mensalidades escolares, representando todo o corpo discente, obtendo até então uma liminar inédita na Justiça Federal de São Paulo. Bem, ele é um advogado, eu posso garantir a você, e isso no bom sentido, não é? Ele é um advogado polêmico. Ele não tem, dono de uma escrita excelente,
dono de uma cultura excelente, ele não tem medo de enfrentar, não é, quem quer que seja. Ele trabalha para o jurisdicionado, para a sociedade, para aquele que o contrata. E trabalha com uma intelectualidade fora do comum. As postulações deste grande advogado, Marcos Davi, elas são dignas de, até eu vou exagerar um pouco, viu, Marcos, de estar diante de um Guinness, não é? Porque ele é um excelente advogado. Como vai, doutor Marcos Davi? Tudo bem? Desembargador Laércio, é uma satisfação muito grande estar no seu programa, em aceitar o seu convite. Agradeço as suas gentis palavras em relação à minha carreira profissional. Ainda tenho muito o que aprender, Excelência. E estou aqui para dirimir algumas dúvidas que Vossa Excelência tem nessa apresentação sobre a querela nullitate, ação declaratória de nulidade de ato judicial. E agradeço muito pelo seu convite, acho que é uma matéria complexa, é uma matéria não muito conhecida, né, pela maioria dos advogados que contende no seu dia a dia. Nós temos um espectador interessado, não é, nas informações que prestamos, não é, quer do Poder Judiciário, quer do Ministério Público, quer ainda da instituição da nobre classe dos advogados. E naturalmente, eles vão ficar até surpresos com a matéria que nós colocamos aqui em evidência. Por exemplo, erro inexcusável. O que é isto? O que significa isto? E o doutor Marcos Davi vai explicar direitinho toda essa matéria que, às vezes, a gente pensa que é um bicho de sete cabeças, mas não é. É uma coisa simples. O nome é um pouco complicado. Então, eu já fiz a pergunta. O que é erro inexcusável? Toda pessoa, desembargador, tem direito à tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional, ela impõe quesitos de forma rígida, não flexível. Né? E esses quesitos quais são? Né? É necessário que a tutela jurisdicional observe o devido processo legal. Ou seja, a decisão ela deve expor um raciocínio lógico jurídico. Ela deve estar embasada com as provas que estão nos autos. Né? Porque impressões anímicas não têm materialização nos autos. E o erro inexcusável é uma decisão judicial que não encontra amparo no comando normativo da lei, não encontra amparo na doutrina, não encontra amparo na jurisprudência, tampouco nas provas existentes nos autos. Razão pela qual não existe um raciocínio lógico jurídico. Isso é o erro inexcusável, é uma expressão da doutrina italiana. E quando ocorre isso, não há recurso previsto no ordenamento jurídico vigente. Os recursos processuais no ordenamento jurídico está atrelado à existência da tutela jurisdicional. E o erro inexcusável configura a inexistência da tutela jurisdicional. Por isso que eu entendo, né, salvo o melhor juízo, Excelência, que toda decisão, seja ela colegiada ou monocrática, ou de primeiro grau, que contenha um erro inexcusável, ela pode ser corrigida, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho uma posição diametralmente oposta, né, a alguns juristas que defendem posições diametralmente opostas com relação a isso. Por quê? Porque o Estado abarcou para si a realização da justiça. Quando não há tutela jurisdicional, o Estado não cumpriu com seu dever constitucional de prestar assistência jurídica ao cidadão comum, porque essa assistência jurídica ela vem através de uma decisão judicial, e essa decisão ela existe uma forma rígida, ou seja, devem ser observados questões de índole formal e material para a existência dessa tutela. Se essa tutela não observou isso, ela não existe. Então o Estado não cumpriu com o seu papel. Se o Estado não cumpriu com o seu papel através do Poder Judiciário, os órgãos de classe da magistratura podem corrigi-los. Eu vou citar um exemplo de um erro inexcusável na prestação jurisdicional. Alguns anos atrás, quando era a ministra Helena Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça,
Se discutiu muito uma decisão que ela deu, que ela anulou uma decisão do Tribunal do Pará, que mandava pagar 2 bilhões e 500 milhões de reais para uma pessoa física, né, ciente que haviam extratos bancários comprovadamente falsos. E isso a juíza de primeiro grau do Pará confirmou essa decisão, a desembargadora, para se ingressar com recurso especial, o Banco do Brasil deve ter inúmeros percalços nesse sentido, como eu vou explicar isso posteriormente, e levou-se ao Conselho Nacional de Justiça e a ministra Eliana Calmon cassou essa decisão. E cassou por quê? Porque não havia tutela jurisdicional. Eu fui um dos defensores ferrenhos da Eliana Calmon, porque, Excelência, como eu estudei profundamente atividade jurisdicional, isso infelizmente não é dado, não é apregoado nas nossas escolas, na faculdade, nenhuma disciplina, nem a USP, nem a PUC, ela leciona ou tem uma disciplina que esclareça ao corpo discente qual é, né, o limite do juiz no exercício da função jurisdicional. Não há uma cadeira nesse sentido. Isso, no meu entendimento, é uma falta grave das instituições de ensino, porque se vende a ideia de que, em nome do livre convencimento motivado do juiz, lhe dá um mandato em branco para julgar a lide. E nenhum juiz... Mas você não acredita nesse livre convencimento do juiz para julgar uma lide? Não, o livre convencimento ele deve ser fundamentado. Essa fundamentação... A motivação, ela deve existir. Mas essa modificação não é uma modificação... A motivação não é uma motivação qualquer. É uma motivação jurídica, observando o corretismo processual, que estabelece os critérios para a existência da tutela jurisdicional, da sentença, os critérios para a existência da sentença, que é a tutela jurisdicional. Se esses critérios não são observados, não existe tutela. Então, e se não existe tutela, não há recurso. Alguns nesse caso da ministra Helena, defendiam isso, a hipótese que ela usurpou, né, a função jurisdicional. Negativo, ela não usurpou a função jurisdicional, porque não havia tutela. Ou seja, havia um rótulo sentença, mas estrito senso o que estava ali não era uma sentença. Era uma afronta ao ordenamento jurídico vigente. E o próprio artigo 125, inciso 3º do Código de Processo Civil é claro ao mencionar que é dever de ofício reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Ora, como é que você vai legitimar um pagamento, né, com base em extratos bancários comprovadamente falsos? E eu chamo isso de tutela jurisdicional? Não, isso não é tutela jurisdicional. Mas houve uma perícia... Se trata de erro inexcusável por uma razão simples. Doutor não foi observado o comando normativo da lei, as provas que estão nos autos, porque o que ocorre? Não, mas para que o telespectador entenda, houve uma perícia em relação a esses documentos? Com certeza, houve uma perícia. Então o que acontece? O juiz, né, esse livre, o que se apregou nas universidades, o livre convencimento motivado, não é uma motivação qualquer. Essa motivação é definida pelo artigo, salvo o melhor juízo, o artigo 24.8 do Código de Ética da Magistratura, que diz o seguinte: toda decisão deve possuir um raciocínio lógico jurídico. Ora, a tutela, ela só existe se houver um raciocínio lógico jurídico. Se não existe um raciocínio lógico jurídico, não existe a tutela, não existe a sentença. Não existe a sentença. O cidadão comum está acéfalo, ou seja, ele não tem justiça, não há justiça. Então, no meu entendimento, a ministra agiu de forma absolutamente correta. Né? Ela deveria fazer isso mesmo, porque o órgão, o Conselho Nacional, existe para colocar o processo no trilho, para fazer com que o cidadão comum tenha a prestação jurisdicional. Se não existe, essas decisões devem sim ser reformadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com abertura incontinente de processo disciplinar contra o magistrado, porque ele não observou o dever jurídico dele. Mas houve um processo administrativo contra o magistrado? Nesse caso? Posteriormente houve. Pelo que eu fui informado, eu não acompanhei o caso, acompanhei pelos jornais, né?
Só quando entrei em contato com a assessoria da ministra, eu me inteirei do assunto, que foi me passado por um dos assessores dela, e me prontifiquei a ajudá-la na sua defesa, porque houve um ajuizamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo, se não me falha a memória, exatamente contra a posição da ministra Helena Calmon nesse sentido. E ela está absolutamente correta. Não é? Por quê? Exatamente em função do erro inexcusável. Desembargador, deixa eu lhe colocar uma questão que eu acredito que vai esclarecer aos nossos ouvintes aqui. O Brasil hoje, né, se fizesse essa indagação aos advogados, aos juristas, aqueles que agem com ética e com dignidade, existe justiça no Brasil? Eu, com 25 anos de advocacia, porque eu comecei a advogar no primeiro ano da faculdade, eu era autodidata, eu digo que não existe. Nós estamos vivendo uma situação como a Itália viveu na década de 80, onde havia o envolvimento do judiciário com a máfia italiana, onde as decisões eram ilícitas, as sentenças eram ilícitas. E o primeiro-ministro, naquela ocasião, tão preocupado com a situação, né, dos cidadãos italianos, né, convocou uma equipe de jurisconsultos e deu uma atribuição a eles. Eu gostaria que vocês elaborassem uma lei que imputasse a responsabilidade civil do magistrado quando proferisse uma sentença ilícita. E o que é uma sentença ilícita? Em função do livre convencimento motivado do juiz. Existe uma linha tênue, eu concordo plenamente com isso. Era uma missão quase impossível aos jurisconsultos italianos. Mas eles resolveram isso nessa expressão, erro inexcusável. Ou seja, o juiz, ele profere uma decisão que não tem amparo no comando normativo da lei. Aqui, entre nós, a lei que não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, viola o comando normativo da lei. Não espelha a realidade fática processual, ou seja, as provas apontam para uma conclusão lógica jurídica, não é observado. A decisão não encontra amparo na doutrina, não encontra amparo na melhor jurisprudência nesse sentido. Isso é o erro inexcusável. E aí surgiu a lei... Mas essas sentenças acontecem comumente, ou seja, sempre? Porque eu preciso informar o telespectador sobre isso. Olha, durante muitos anos, eu tenho advogado para advogados, doutor Laércio. Vossa Excelência sabe disso. Eu sei. Vários advogados me procuram porque a grande maioria dos advogados, sobretudo aqueles mais simples, né, que lutam para fazer justiça, né, pega a causa do seu cliente, analisa a situação fática, o direito do cliente, vão atrás das provas, né, e ingressam com ação cabível. Geralmente, e pedem uma tutela nesse sentido, uma tutela antecipada. Em 5 linhas, o juiz decide sem ter um relatório, ainda que sucinto, e sem ter um raciocínio lógico. O advogado, que não está preparado para situações como essa, ele começa a entrar com os recursos cabíveis. E cada recurso desse, a decisão é a mesma. Não é? O direito do cliente dele não é atendido. Chega num ponto crucial em que há bloqueios, né, de bens indevidos por decisões manifestamente nulas, ilícitas, né, e eles não sabem o que fazer. Eu vou citar um caso, sem dar nome aos bois, em função da nossa profissão, que a gente tem um código de ética, que nós não podemos denominar quem são os clientes, mas eu fui procurado, certa ocasião, né, por um advogado, até por um desembargador, né, em que um juiz, né, numa execução manifestamente nula, né, ele tinha deixado de apreciar 7 petições desse advogado, né, que apontava 7 nulidades absolutas nessas petições, ele se omitia reiteradamente e bloqueou 22 milhões de reais da conta corrente do cliente numa execução manifestamente nula. E essa decisão acarretou a advogada do cliente um derrame facial. Ela foi ser atendida no pronto-socorro porque ela estava com hematoma. Eu cheguei a ver essa advogada, né, porque foi bloqueado. Ela não sabia como explicar ao presidente da companhia que ela, como advogada,
agiu de maneira correta, de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Ela pedia a liberação dessa quantia. Dessa quantia de 22 milhões de reais, onde houve um bloqueio indevido dessa quantia, né? E nessa situação, quando eu me deparei com uma situação como essa, eu pedi ao desembargador que me trouxesse uma cópia do processo para que eu pudesse analisar se o juiz estava agindo de má fé ou não. Me diga uma coisa, doutor Marcos, é um desembargador da ativa ou um desembargador aposentado? Era um desembargador aposentado. Ah, bom. Que me procurou, como eu sou especialista em atividade jurisdicional, ele queria a minha opinião sobre esse tema. Ao analisar o processo, eu verifiquei que, de fato, né, se tratava de uma decisão ilícita, não decisão ilegal. Exatamente, havia um erro inexcusável, né, a decisão dele. E o erro inexcusável denota a má-fé do magistrado. Por quê? É importante que o nosso ouvinte saiba que o juiz é um profissional concursado com quesitos específicos para o exercício da atividade judicante, expresso por Moacir Amaral Santos como iuria no vit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, porque ele é um profissional concursado, um especialista técnico. Então, o erro inexcusável é inconcebível na atividade judicial de qualquer magistrado, né? Porque o dever jurídico que ele tem básico, né, é inerente à função dele. É como, vou dar um exemplo, é como se um médico, né, se especializou em cirurgia, não soubesse abrir o paciente. É claro que ele aprendeu a técnica para da anatomia, né? Anatomia para abrir o paciente. Fazendo essa analogia, da mesma forma, a atividade judicial pressupõe que o juiz conheça o seu dever jurídico básico. Se ele atropela esse dever jurídico, ele incorre em erro inexcusável. Porque não se trata apenas de uma opinião, não se trata de um erro injudicando, por exemplo. O erro injudicando é um erro de direito, né, ou um erro improcedendo, né, o erro de procedimento, de processo. Isso ocorre e para isso existem os recursos, né, processuais cabíveis. Agora, o erro inexcusável não. Ou seja, não há justificativa legal para aquele ato. No erro injudicando existe uma justificativa, ainda que equivocada. No erro improcedendo pode haver uma decisão equivocada. Um erro de procedimento que ele é sanável, ele pode ser sanado, né? Ele pode ser sanável, exatamente. Uhum. Porque o que ocorre, né? Nos erros de procedimento, a configuração da má-fé do magistrado, existe o dolo específico. Muito se questionou sobre isso na atividade judicial. O que é o dolo específico? Como é que numa sentença você pode detectar que um juiz agiu dolosamente só com a sentença? É bastante simples, né? O dolo específico, o que é? É a vontade consciente, deliberada e reiterada em violar um dever jurídico. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um réu não tenha sido citado. Você não foi citado, você requer a nulidade da execução e você adverte. O juiz fala, olha, o réu não foi citado, não pode haver penhora porque o réu não foi citado. Você adverte através de uma postulação. Uma postulação, você faz um requerimento e diz para o juiz mantenha aquela decisão. Mesmo ciente que o réu não foi citado. Você novamente o adverte, impondo a responsabilidade dele subjetiva, né? Com base em quê? Com base no artigo 41 da LOMAN. Poucos se apercebem disso, desembargador. Na Lei Orgânica da Magistratura. Na Lei Orgânica da Magistratura. Porque na Lei Orgânica da Magistratura, o artigo 41, ele diz claramente, o juiz não pode ser responsabilizado pelas decisões que vier a proferir, exceto, todo mundo esquece desse vocábulo, exceto em ato de impropriedade. E o que é o ato de impropriedade? É o erro inexcusável. Muito bem. Então, você vai prosseguir com essa matéria, porque está interessantíssima. Tenho certeza que chama a atenção do telespectador, porque eu preciso agora me dirigir a um intervalo.
Então, eu vou fazer a minha obrigação e depois, então, nós continuamos no segundo bloco. Perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Eu peço então ao nobre e culto advogado Dr. Marcos Davi que continue com a sua belíssima explanação sobre essa matéria, porque está interessantíssima. Nós estamos aprendendo muito aqui. Eu estou aprendendo bastante com ele, não é? Porque eu sou daquele tipo, como ele é também, da sabedoria superior. Nós não sabemos tudo, cada dia nós aprendemos alguma coisa. Aqueles que estão do lado da sabedoria inferior, que já não querem aprender mais nada, esses já pararam no tempo e no espaço, não é? Mas nós não. Nós temos que aprender. E tenho certeza que você, telespectador, está se interessando pela matéria de hoje, levada a efeito com a presença desse grande advogado, Dr. Marcos Davi. Dr. Marcos Davi, continue com a sua explanação. E não esqueça de nos contar a respeito do erro inexcusável, não é? Qual o resultado, não é? Do bloqueio, exato. Do bloqueio de 22 milhões. Quando eu percebi isso, né, que havia um erro inexcusável nessa decisão judicial que determinou o bloqueio de 22 milhões de reais, os advogados anteriores tinham entrado com agravo no tribunal e não teve nenhum efeito, né? E a situação era caótica, porque isso representava a folha de pagamento de 3 mil pessoas. Né? E eles estavam totalmente apavorados. E com toda a razão, eu atravessei uma petição incidental na própria execução, né? Apontando a 7 nulidade absoluta da execução, bastava uma para que houvesse o desbloqueio, haviam 7 nulidades, e depois escrevi uma tese sobre a minha monografia dos limites e das responsabilidades do juiz no exercício da função jurisdicional. E no final, eu dava uma ordem ao juiz. Os senhores podem até assustar ao falar dessa forma. Mas você chegou a dar ordem de prisão para o juiz? Não, ordem de prisão não, mas eu mencionei no requerimento que se ele não liberasse o dinheiro, ele seria processado criminalmente, civilmente e disciplinarmente. Ou seja, no Conselho Nacional de Justiça, ele está com ação de uma representação por ato de improbidade administrativa e uma representação criminal, porque o ato por ele praticado, no meu entender, é doloso, não é nem culposo. Né? Há uma diferença, muito se defende no país que o juiz, não existe mais ato doloso do juiz no exercício da função jurisdicional. Há um grande equívoco nessa posição, um equívoco brutal, sobretudo por parte do Ministério Público, que de certa forma é conivente, porque a culpabilidade, a negligência, a imprudência e a imperícia que está previsto no ordenamento jurídico vigente e a teoria da responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que imputa a responsabilidade por culpa do agente, não se aplica em caso de erro inexcusável. Porque o erro inexcusável, como eu mencionei anteriormente, é uma decisão judicial ilícita, ou seja, ela não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Não se trata de uma decisão ilegal. Há uma diferença, desembargador, ontológica entre a sentença ilícita e a sentença ilegal. Eu vou tentar definir em 3 quesitos principais dessa sentença ilícita e da sentença ilícita, sentença ilegal e a nulidade, por gentileza. E a nulidade em relação a isso. Bom, a sentença ilícita, como eu mencionei anteriormente, ela possui erro inexcusável, ou seja, ela não tem amparo no comando normativo da lei, não tem amparo nas provas existentes nos autos, não tem amparo na doutrina, não tem amparo na jurisprudência, não tem amparo em lugar nenhum. Ela simplesmente não existe. Isso aqui não é tutela jurisdicional. O juiz ele não pode escrever qualquer coisa no papel e dizer isso aqui é uma sentença. Isso não existe no ordenamento jurídico vigente. Então, existem formas objetivas, né, e quesitos específicos para que haja a prestação jurisdicional. Quando isso não ocorre, a sentença é ilícita. Ponto. A sentença ilegal, há um raciocínio lógico jurídico, ainda que equivocado, há um relatório, há um embasamento, pode ser um artigo que está equivocado em detrimento de um princípio, então ela existe. E na sentença ilegal existem os recursos processuais cabíveis. Agora, na sentença ilícita, não. E na sentença ilícita,
você pode, através de uma petição simples ou através da ação querela nullitatis, declarar nulidade do ato judicial, por inexistir a tutela jurisdicional. Então, nesse caso específico, voltando ao caso concreto, eu atravessei uma petição e fui despachar com o juiz. Não vou declinar o nome do juiz, porque tivemos alguns entreveros nesse sentido, mas... Não há necessidade. Não há necessidade, só sobre o fato que eu coloquei. Claro. Quando eu tenho uma equipe que me acompanha nesse caso, porque eu já fui processado várias vezes, né? Foi processado várias vezes? Já fui processado, representações de desembargadores na OAB, eu acho que eu fui o recordista, né? Mas todas arquivadas, porque eu sou técnico, eu não saio por aí ofendendo a honra do magistrado, né? Ou atacando a sua questão pessoal. Eu sou um profissional. Você então, fala sobre o fato. Sobre o fato e as questões técnicas. Eu sou um profissional. Então, isso não existe. Eu fui absolvido em todos os processos na OAB exatamente por causa disso, porque a minha petição ela é eminentemente técnica. Quando eu fui despachar com o juiz, eu me lembro muito bem dele, quando eu mencionei a ele que eu estava ali substituindo o colega num subestabelecimento de mandato, que a decisão era ilícita, ele me disse bem claramente, se o senhor não está contente, doutor, o senhor recorra. Eu disse a ele, educadamente, né, que eu só recorro de decisões ilegais, onde não há má-fé do juiz. Decisões ilícitas, né, eu represento o juiz criminalmente, que ele tinha até às 5 horas da tarde para liberar os 22 milhões de reais, caso contrário, eu iria representá-lo junto aos órgãos competentes. Né? E escrevi isso, né, porque o que eu falo estava escrito na minha petição. De maneira técnica. Mas, doutor Maravilha, desculpe interromper, mas depois o senhor continue daí. Mas o senhor acha que o seu procedimento é um ato de coragem ou um ato próprio do advogado? Porque há a diferença, outro advogado talvez, que não conhecesse a lei como o senhor conhece, a demonstração ao telespectador, a mim, não é que o senhor conhece muito bem a legislação brasileira. O senhor tem uma noção clara, objetiva da legislação brasileira. Então, a minha pergunta é esta. É um ato de coragem, e quando eu falo um ato de coragem, nós alijamos o conhecimento jurídico. Não é? Ou foi um ato de advogado em perseguição a um direito? Não, eu ajo como um ato de um advogado, porque eu entendo, com todo o respeito, Excelência, aos demais operadores do direito, ao Ministério Público, à magistratura, eu tenho muitos amigos na magistratura, né? Eu entendo que quem faz justiça não é o juiz e nem o promotor. Quem faz justiça é o advogado, o verdadeiro advogado, aquele que tem ética, que não ingressa na justiça se o cliente dele não tem direito, que observa o ordenamento jurídico vigente, que não usa da beca, não, da toga, vamos dizer assim, né? No caso nosso é a beca, né? Da beca com proposições políticas ou ideológicas, mas ele está ali para fazer justiça. Tanto isso é verdade, que a única profissão que consta do texto constitucional como indispensável à administração da justiça é o advogado. Está no artigo 133 da Constituição Federal. Tem uma vírgulazinha, hein? Tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Qual é a vírgula? Exceto, né? Dos termos da lei. Dos termos da lei. Mas ele é indispensável à administração da justiça. Por quê? É através do advogado que o primeiro contato que a pessoa tem é com o advogado. Então, ele leva a causa ao advogado e o advogado vai analisar para ver se ele tem ou não direito. Então, a administração da justiça para o advogado está, no meu modo de ver, está acima do interesse do advogado monetariamente. Várias foram as vezes que eu recebi empresários no nosso escritório, né, e recusei a causa, porque ele não tinha direito. Porque eu entendo que eu tenho uma função pública. Eu tenho que propagar a justiça. E a forma de eu propagar é dando a cada um aquilo que é seu. Naquela expressão em latim, sum quic triburi. Dê a cada um aquilo que é seu.
Então a justiça não é um mercado de peixe, É. não é uma coisa negociável. Essa chama-se a regra de ouro, dar a cada um o que é seu. Exatamente. Não é? Jesus Cristo, estou invocando aqui agora Jesus Cristo. A regra de ouro de Jesus Cristo. Dar a cada um o que é seu. Exatamente isso. Então, só para finalizar, Excelência, eu fui despachar com ele, né? Ele, isso era umas 2 da tarde, quando foi 3h30, o dinheiro estava liberado. E no final ele estava tão nervoso, né? Porque ele deve ter lido a minha petição, né? E a minha petição demonstra um conhecimento técnico sobre atividade jurisdicional profundo, né? E ele viu que eu tinha razão, só que ele começou a pedir desculpa na petição, escrita à mão, e no final ele escreve atenciosamente, como se estivesse escrevendo uma carta. Atenciosamente? Em vez de uma reconsideração, eu tenho 25 anos de O senhor não está advocacia. enganado, não? Não, ele escreveu atenciosamente, é uma coisa absurda, mas ele voltou atrás com isso e liberou os 22, porque não tinha o que fazer, era uma Bom, eu execução não sei, manifestamente eu não nula. conheço bem o caso, mas pelo que o senhor está contando, eu tenho que reconhecer que aqui deu-se uma eloquência à figura do magistrado, da magistratura, no sentido de ter consciência, não é, de voltar atrás, não é, e reconsiderar. Exatamente. Eu tenho para mim isso. Então, eu acho que esse é um excelente magistrado, porque ele teve a coragem de voltar atrás, reconhecer e liberar a verba para sua cliente. Mas eu não teria essa posição, desembargador, por uma razão só. As nulidades nesse processo eram 7. Antes que eu ingressasse na lide, houveram 3 ou 4 advogados que fizeram a petição, apontando a ele a nulidade. Indo lá mendigar a ele a prestação jurisdicional, olha, isso aqui é nulo. Ele não observava. Ele não atendia, então não se tratava de consideração. É porque eu disse a ele que ele havia incorrido no crime de abuso de autoridade por atentar contra o patrimônio de pessoa jurídica previsto no artigo 4, a linha H da Lei Federal 4.898 de 65, eu escrevi isso na petição, que eu acredito que essa intimidação fez com que ele voltasse. 4.898, que é a lei da época do regime militar. Graças a Deus que essa lei ainda está a viger. Eu dou graças a Deus a isso, porque essa lei é clara. Lei 4898. 4898, de 65. Essa lei diz o que é abuso de autoridade. E diz, no artigo 4 especificamente, que atentar quanto patrimônio de pessoa física ou jurídica é crime de abuso de autoridade. E o que é atentar contra o patrimônio? É incorrer em erro inexcusável no exercício da função jurisdicional ou ato de impropriedade previsto no artigo 41 da LOMAN. Muitos poderão dizer, não, isso não existe. O ordenamento jurídico vigente nosso é positivista. Só para dar uma ênfase muito grande do que nós estamos vivendo hoje. A questão de alguns anos, eu viajava, desembargador, com o diretor de uma multinacional, isso em 1996. Para Brasília, eu tinha um julgamento em Brasília e tive o privilégio de estar junto de um diretor, acho que era da General Motors, salvo o melhor juízo, não me lembro sobre o nome dele agora. Mas, conversando sobre os problemas brasileiros, ele me fez a seguinte indagação. Você sabe qual é o maior problema do seu país? Eu falei, aí, meu país tem muitos problemas. Falta de educação, corrupção, falta de saneamento básico, a saúde é precária. Ele disse, não. Você tem um problema que gera todos esses problemas. Eu fiquei intrigado. Um americano, me fazer essa indagação. Eu quis saber qual era a resposta dele. Falei, então qual que é o maior problema do meu país? Na sua visão, no seu país, os juízes não aplicam a lei. Poxa. Aquilo, desembargador, eu já tinha algumas decisões absurdas na época. Absurdas. Mas eu achava que era um caso isolado, que era um caso pontual. Hoje, de 96 para cá, não é pontual. Não é pontual. Mas então é sistemático isso. É sistemático. Se a presidente Dilma, presidente, eu espero que Vossa Excelência esteja assistindo o programa do desembargador Laércio Laurelli. O Estado democrático de direito, para que exista a democracia e para que ela se fortaleça, é necessário um judiciário forte,
Se nós tivermos, presidente, um judiciário forte, nós vamos moralizar o legislativo e o próprio executivo. E para que haja um judiciário forte, é necessário que eles sejam fiscalizados, como fez a Itália na década de 80. Infelizmente, desembargador, né, a magistratura, nem o Ministério Público, eles não querem ser fiscalizados. Os órgãos de classe, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, no meu entendimento, não funcionam. Não funcionam. Eu tenho um projeto de lei, presidente, que eu queria submeter a Vossa Excelência pessoalmente, expor as razões pelas quais isso se faz necessário. Nós precisamos alterar a lei de crime de responsabilidade, que ela imputa só responsabilidade aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Baseada na lei italiana 117, eu aprimorei essa lei e tenho um projeto de lei que altera a lei de crime de responsabilidade no Congresso Nacional para imputar a responsabilidade subjetiva pessoal do magistrado ou do promotor que incorrer em erro inexcusável do exercício da função jurisdicional. Sem que haja isso, Excelência, aqui, presidente, não haverá futuro para a democracia brasileira. Eu digo a Vossa Excelência isso. Se Vossa Excelência, como chefe de Estado, Vossa Excelência não é só chefe do Poder Executivo. Vossa Excelência é chefe de Estado, significa que está acima dos 3 poderes da República, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Porque a senhora é chefe das Forças Armadas, que tem o dever de preservar, né, e prevenir e fazer valer a ordem jurídica constituída do Estado brasileiro. Se um dos poderes da República não funciona como deveria, conforme garantia constitucional, os direitos fundamentais de ter acesso à justiça, o cidadão comum não está tendo esse acesso, não tem prestação jurisdicional, é muito simples, basta Vossa Excelência criar uma comissão interinstitucional suspendendo as prerrogativas de magistrados e de representantes do Ministério Público e permitir que advogados desse país inteiro apresente a Vossa Excelência várias decisões ilícitas para que Vossa Excelência constitua uma comissão. E a senhora não vai se surpreender quando verificar e chegar à conclusão que eu cheguei em 25 anos de advocacia, que no Brasil não tem justiça. A quantidade de decisões ilícitas no Brasil cresce assustadoramente e coloca em risco a própria estabilidade do regime democrático. Pois é. Só para finalizar um detalhe, um exemplo que eu vou dar. Eu não vou citar o nome do general de exército. Eu tive com um general de exército, ele era comandante-geral de uma das regiões do país, e ele me disse a seguinte situação. Ele abriu um processo disciplinar contra um capitão por tráfico de armas. Esse capitão foi afastado do exército. O advogado do capitão entrou na Justiça Federal e uma juíza federal, né, determinou a reintegração do capitão do exército. Ela não era nem competente, porque isso está vinculado à justiça militar. E disse para o general que se ele não reintegrasse o capitão, ele seria preso. O general, conversando com o general, ele disse para mim assim: Marcos, eu só queria saber como é que ela iria cumprir essa ordem. A que ponto chegou a magistratura? Aí eu coloquei para o general: general, por que o senhor não prendeu a juíza federal? Porque ela incorreu em crime de abuso de autoridade, por atentar contra o patrimônio da União. Num caso, num tráfico de armas, o guardião constitucional é as Forças Armadas. E ele me disse que isso não era um caso isolado dele como general, que vários generais do país inteiro estavam com esses problemas com a magistratura. Então hoje, presidente, nós temos um superpoder na República. Não é o executivo o superpoder, nem Vossa Excelência que foi eleita
pelo escrutínio, pelo voto direto dos seus concidadãos. Nós temos 2 superpoderes hoje, no meu modo de ver: o Judiciário e o Ministério Público. Eu digo isso porque eu já representei vários juízes e desembargadores criminalmente, numa petição eminentemente técnica, e foi arquivado. Não foi objeto de denúncia. E em qualquer país do mundo civilizado, se você mencionar isso, todos seriam processados. Bem, todos. doutor Marcos Davi, lamentavelmente eu estou no fim do programa, mas essa sua observação, ela é eficaz, eu acho que ela deve ser levada a sério, não é? E, inclusive, a presidente, a nobre presidente desse país, deve escutar esse nobre advogado, porque me parece que ele fala com muita sabedoria, inclusive com fundamento na lei. Eu não posso eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente, porque ouvir esse grande advogado é conhecer melhor a lei. E isto eu devo até assinalar e afirmar aos nobres advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, que devem fazer o mesmo que o doutor Marcos Davi: procurar conhecer a lei para poder defender bem os seus clientes. Isso é muito importante. Quem defende bem o direito do cliente é porque conhece bem a lei. E o doutor Marcos Davi conhece. Doutor Marcos Davi, suas considerações finais, rapidamente, por favor. Desembargador, eu quero lhe agradecer pelo seu convite. Fiquei muito lisonjeado com o seu convite e com as suas gentis palavras, né? E me coloco ao seu inteiro dispor para os quaisquer esclarecimentos futuros. Vossa Excelência sabe que pode contar comigo, né? Eu quero deixar claro aos ouvintes e à magistratura que não sou inimigo da magistratura, não sou inimigo do Ministério Público, né? Mas sou um combatente da prestação jurisdicional eficaz e válida, né? E quero que os ouvintes saibam que algumas das vezes, né, a advocacia é massacrada. Eu não digo, existe muita corrupção na advocacia, eu sei que existe, né? Isso é ruim para a nossa classe, é ruim, né? Mas não são todos, né? Eu quero que vocês tenham ciência disso, que existem grandes advogados, né, na nossa instituição. A maioria é séria. A maioria é séria, de fato, né? E que nós estamos precisando do apoio da população. Como a maioria da magistratura e a maioria do Ministério Público exatamente, é séria também. Exatamente. Muito obrigado, doutor Marcos Davi. Foi uma honra tê-lo aqui e tenho certeza absoluta que o telespectador adorou estar com você hoje na sala de visitas, que é a casa dele e a nossa casa aqui do Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.